Revelado. Como uma avó enfrentou a surpreendente verdade de seu marido e melhor amiga em 3 anos. Dona Etelvina, com seus 68 anos, sempre foi o coração pulsante da família. A casa modesta na zona leste de São Paulo era o cenário de risadas, abraços e cheio de aromas que vinham de suas panelas. Filhos e netos a cercavam e a tratavam como uma rainha. Mas tudo mudou numa manhã comum, quando uma mensagem anônima chegou ao seu celular. O que era para ser um dia como outro qualquer se transformou em um pesadelo ao descobrir que seu Joaquim, seu marido por décadas, estava se encontrando com Ruth, sua melhor amiga. O mundo de Dona Etelvina despencou com essa revelação explosiva. O coração dela, que sempre acreditou na força do amor familiar, se sentiu em frangalhos, como se a terra tivesse sido arrancada sob seus pés. Com a dor latejando no peito, Dona Etelvina se questionava: como pude ser tão cega? O trêmulo de suas mãos enquanto o celular caía no chão ecoava sua confusão interna. Como poderia seu Joaquim, o homem que prometeu estar ao seu lado para sempre, trair sua confiança? As tardes que ela dedicava a cozinhar com amor agora pareciam uma tortura, e a cozinha que antes era pura alegria se tornava um espaço de lamento. Cada colher de feijão tropeiro, cada pedaço de bolo de fubá, agora eram lembranças de um amor que se partia. Determinada, ela decidiu preparar um jantar. Não um jantar qualquer, mas um evento que reuniria a família, seu Joaquim e Ruth. Era hora de enfrentar a situação de frente. Mas antes disso, a avó encontrou consolo na culinária. As receitas familiares viraram uma ponte para os vizinhos. Dona Etelvina começou a convidar todos para suas refeições, transformando a dor em acolhimento, e a casa, antes cheia apenas com a família, se tornou um ponto de encontro do bairro. As risadas e as conversas aqueciam seu coração, mesmo que a sombra da traição ainda pairasse. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A atmosfera estava elétrica. Dona Etelvina, com vestido florido e um avental amarrado, encarava a porta da sala, seu coração disparado. Na mesa, um banquete de pratos deliciosos esperava pelos convidados. Ao invés de nervosismo, um senso de poder começava a tomar conta dela. Era um novo começo, uma oportunidade de redimensionar a história que sempre acreditou ser imutável. Ela iria descobrir não apenas a verdade, mas também a força que morava dentro dela. Quando a campainha tocou, Dona Etelvina respirou fundo. O momento de encarar seu Joaquim e Ruth finalmente havia chegado. E a pergunta que pairava no ar era: ela estaria pronta para enfrentar tudo isso? Dona Etelvina abriu a porta com um sorriso que mal disfarçava a tempestade de emoções que fervilhava dentro dela. A visão de seu Joaquim, com seu ar despreocupado e a familiaridade de sempre, a fez sentir um misto de saudade e raiva. Ao lado dele, Ruth, com seu jeito solto e sorriso largo, parecia tão inconsciente do estrago que tinha causado. A sala, pouco iluminada, estava impregnada de cheiro de comida caseira, uma armadilha de sentidos que poderia aflorar antigas memórias. Oi, minha gente. Entrem, sintam-se em casa, disse com uma voz firme, mas doce, enquanto seu coração batia descompassado. As pessoas começaram a chegar, e logo a casa se encheu de risadas e murmúrios, um balé de interações que afastava um pouco a escuridão que cercava a Dona Etelvina. Sentando-se à mesa, a avó serviu o feijão tropeiro, a farofa dourada e o frango assado, cada prato uma parte do seu amor que agora ganhou um novo significado. Nela, a dor e a força começaram a se entrelaçar de maneiras que ela não poderia prever. O jantar seguiu animado, mas o olhar de seu marido e de Ruth, entre sorrisos e brindes, a perseguia. A cada brinde ao amor e à família, Dona Etelvina sentia um nó se formar em sua garganta. Dona Etelvina, você realmente se superou. Esse frango é uma delícia! Exclamou uma vizinha. A avó simplesmente sorriu, mal conseguindo engolir a própria comida. Era como se todos estivessem comendo um banquete à parte, enquanto ela mastigava apenas o amargo de sua realidade. E, naquele momento, tudo a levou a uma única conclusão: era hora de confrontar a verdade, mesmo que isso significasse destruir a tranquilidade que ainda restava entre eles. A ideia de se manifestar a angustiava, mas também a enchia de coragem.
Na hora da sobremesa, enquanto todos se deliciavam com o bolo de fubá, Dona Etelvina fez um esforço para respirar fundo e levantou o olhar. O silêncio caiu sobre a mesa, exceto pelo tilintar de talheres sobre pratos. Era a hora. Agradeço a presença de todos, mas preciso falar. A verdade sobre meu casamento e a amizade que tenho com Ruth não pode ficar escondida por mais tempo, começou ela, a voz tremendo, mas decidida. Cada palavra carregava um peso que parecia querer esmagá-la, mas a clareza de sua decisão iluminava o caminho a seguir. Os rostos de seu Joaquim e Ruth mudaram na mesma fração de segundo, refletindo uma mistura de espanto e culpa. Ela não sabia o que fazer em seguida, mas a determinação a impulsionava. Eu não sou uma mulher fraca. O que houve entre vocês, eu não aceito. E preciso saber o que vocês têm a dizer? Um silêncio profundo tomou conta da sala. As pessoas trocavam olhares nervosos, enquanto Dona Etelvina parecia ancorada na sua verdade. O cheiro dos pratos em volta dela já não era mais um conforto, mas uma lembrança da vida que ela pretendia reconstruir. Seu Joaquim foi o primeiro a quebrar o silêncio, mas suas palavras saíram confusas, como se tentasse encontrar a saída daquela armadilha emocional. A expressão de Ruth, antes segura, agora estava tomada pelo medo. A dinâmica da mesa, que antes era de alegria, agora estava diante de uma tempestade iminente. E foi nesse momento que a avó percebeu, a verdade, por mais dolorosa que fosse, a libertária. Mas até onde ela estava disposta a ir? O que aconteceria se as verdades não fossem aquelas esperadas? A dúvida paralisou-a por um instante. Enquanto todos esperavam a resposta de Joaquim, no fundo, Dona Etelvina soube que a verdadeira luta estava apenas começando. O que ela não sabia era que uma revelação ainda mais surpreendente estava prestes a ser descoberta, algo que mudaria ainda mais o rumo de sua vida. As palavras de Joaquim pareciam ecoar na sala como um golpe certeiro. Ele hesitou, o olhar se perdendo entre os rostos expectantes, antes de finalmente tomar coragem. Eu não queria que ela soubesse, Etelvina. Foi um erro. Um erro. Aquelas palavras cortaram a avó como uma faca afiada. Eram palavras vazias, que não podiam expressar a dor que queimava em seu coração. O calor da indignação subiu por seu pescoço enquanto seus olhos se fixavam em Ruth, que agora tinha a expressão de alguém num labirinto sem saída. A mesma mulher que sempre a elogiou, que sempre passou tanto tempo em sua casa, agora se tornava o símbolo da traição. Um erro, Joaquim? Um erro é esquecer de comprar pão. Isso. Hesitou, palavras emboladas na garganta. Isso é traição. Você se deitou com a minha melhor amiga e acha que isso se resume a um mero erro. Ruth, com lágrimas nos olhos, tentou intervir. Dona Etelvina, eu sinto muito. Não queria que isso acontecesse. Só o quê, Ruth? A avó a cortou, o olhar fixo e desafiador. A indignação transformava sua dor em coragem, e ela não permitiria que sua melhor amiga se escondesse atrás de uma desculpa qualquer. Você precisa assumir sua parte nessa história. Você destruiu tudo que construímos. Um borbulhar de murmúrios se espalhou pela mesa. Os convidados, antes animados, agora estavam numa mistura de desconforto e curiosidade, indecisos se deveriam interferir ou apenas observar. Dona Etelvina sentiu que a sala estava pequena, sufocante. Tudo girava em torno dela, como um furacão prestes a se descontrolar. Joaquim parecia cada vez mais desnorteado, as palavras dele pesadas como chumbo. Eu não sabia como te contar. Não era tão simples. Ela retrucou, a voz forte. E quem se importa com o que você sentiu ou deixou de sentir? Você destruiu a nossa família. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Cada um dos presentes segurava a respiração, e cada olhar se voltava para Dona Etelvina, que visivelmente lutava contra a tempestade de emoções. Ela estava ali, diante da verdade nua e crua, e perceber isso a deixava mais forte. Mas, ao mesmo tempo, o desespero a cercava. E se Joaquim não estivesse tão arrependido assim? E se Ruth, em seu pânico, tivesse revelado algo ainda mais profundo que poderia ferir sua alma? Um pensamento inquietante a invadiu. E se tudo que achava que conhecia fossem apenas fachadas para um engano maior? Então, como se as palavras se desprendessem de seu coração, ela disparou. Eu não vou me calar. Vou lutar pelo que eu mereço, seja o que for que venha a seguir. Mas eu preciso saber a verdade. A verdadeira verdade. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ruth, que agora parecia totalmente desarmada. A avó sentiu um misto de compaixão e raiva. Como alguém que amava tanto podia ser tão desleal?
E o que mais poderia ter acontecido no escuro? Quando ela olhou para Joaquim, algo mudou em seu semblante. Ele parecia fragilizado, mas ao mesmo tempo mais decidido. Não posso te dizer tudo de uma vez só, Etelvina, mas há coisas que você não sabe. O coração de Dona Etelvina acelerou. O que mais ele tinha guardado? A avó sentia que um novo abismo se abria à sua frente, e essa nova revelação poderia mudar tudo mais uma vez. Não vá a lugar nenhum. Eu preciso que você me escute, disse Joaquim. O mundo ao seu redor parecia vibrar, e as luzes tremulavam como se atendessem ao seu chamado. A tensão era palpável, e a avó sabia que, independente do que viesse a seguir, ela não poderia mais ignorar as sombras e lutas que assombravam sua vida. A cada um de seus batimentos, a coragem crescia. Mas o que ele tinha para revelar? E mais importante, até onde Dona Etelvina estaria disposta a ir para descobrir a verdade? Joaquim respirou fundo, sua expressão carregava um peso que parecia transbordar em emoções não ditas. A sala, antes cheia de risos, agora era um campo de batalha de sentimentos. Todos os olhares estavam fixos nele, como se esperassem um milagre. Mas a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser dita. Etelvina, existem segredos que não são só meus, começou ele, a voz tremendo. Você nunca soube da nossa situação. A pressão, a responsabilidade, eu não sabia como lidar. Quando Ruth apareceu, foi como um alívio, mesmo que temporário. As palavras do filho vibraram sobre a avó, e a sensação de traição a queimava. Ruth, que até minutos atrás era uma figura conhecida e querida, agora parecia um fantasma, amarga e distante. O que eles tinham se tornado? Alívio? E quem precisa desse alívio se não pode ter honestidade? Dona Etelvina disse, seu tom ácido penetrando o ar. Essa não é a solução para os seus problemas, Joaquim. Não é dessa forma que se valoriza uma relação, se destrói outra. A sala se tornará um eco de emoções cruas. Choros e murmúrios em conjunto tornavam o clima ainda mais tenso. Joaquim se inclinou para a frente, parecendo mais vulnerável a cada instante. Eu sou falho, Etelvina. Eu não me orgulhei do que fiz, mas não sabia se ainda conseguia te amar da mesma forma. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Era um retorno a uma insegurança que parecia ter superado. O amor é um campo de batalha, um terreno que, de repente, se tornava desconhecido. Ela pensou em todos os anos que haviam construído juntos, nas risadas, nas alegrias, nas lágrimas e nas promessas. Tudo parecia estar desmoronando em segundos. Amar é enfrentar dificuldades, Joaquim. É estar presente nos momentos mais feios e nos mais belos. E você fez tudo ao contrário. Os olhos de Dona Etelvina ardiam. A raiva se transformava em um turbilhão de dor e confusão. O que restava? Ruth, ainda chorando, tentou se aproximar. Dona Etelvina, por favor, me ouça. Não é só sobre mim e Joaquim. É algo maior. Há coisas que você precisa saber sobre o passado de nossa amizade. As palavras de Ruth soaram como um alerta. O passado? O que ela ainda não sabia? Dona Etelvina sentia as paredes ao seu redor se fechando. O que mais poderia ser desenterrado? O que mais estava escondido debaixo daquela superfície tão cuidadosamente mantida? Se há algo mais que você escondeu, agora é a hora de dizer. Ela exigiu, apertando os punhos, a tensão em seu corpo um reflexo da confusão e dor. É sobre a primeira vez que te conheci, começou Ruth, a voz quase um sussurro. Havia uma razão pela qual eu me aproximei de você e de Joaquim. Algo que poderia mudar tudo. A avó estremeceu. As palavras de Ruth soltavam nuvens de incerteza em sua mente. Os anos de amizade e confiança estavam sendo ameaçados por uma verdade que poderia demolir ainda mais o que restava. O olhar cheio de expectativa da sala agora estava em Ruth. O que mais ela tinha a dizer? Quais outros segredos podiam transformar a maneira como Dona Etelvina via tudo aquilo? Joaquim observava ansioso, como se soubesse que não havia como voltar atrás. O silêncio que se seguiu era espesso, pesando sobre todos como um manto escuro. Ruth, por favor, termine. O que mais você tem a dizer? Dona Etelvina instigou, seu coração batia descompassado. A revelação estava na ponta da língua, e Dona Etelvina sabia que aquela poderia ser a movimentação que mudar tudo mais uma vez. Mas a esperança não parecia mais tão clara. Estavam todos em um precipício, prestes a descobrir que a verdade poderia ser uma faca de dois gumes. Quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras?
Muitos anos atrás, eu fiz uma escolha, e essa escolha nos trouxe até aqui. Ruth começou, e a sala ficou em silêncio total, pronta para absorver uma nova verdade. E com isso, o futuro de todos estava pendurado em uma fina linha. A sala estava imersa em um silêncio opressivo, só quebrado pelo leve som de um relógio na parede, marcando segundos que pareciam se arrastar. Dona Etelvina sentia seu coração acelerar, seus olhos fixos em Ruth, que agora parecia completamente consumida pela lembrança que prestes a compartilhar. Era como se cada pessoa presente estivesse prendendo a respiração, coletivamente aguardando pelo impacto. Naquele dia, eu não apenas conheci você e Joaquim, eu mudei o rumo das nossas vidas, disse Ruth, o olhar distante, como se estivesse revivendo os momentos de um passado que não deveria ser esquecido. Eu fiz uma promessa. Prometi ser sua amiga, mas também me tornei cúmplice de um segredo que pesava como uma montanha nas nossas costas. A avó franziu a testa, confusa. A promessa? Que promessa poderia justificar um ato que parecia ter arruinado sua família? Os murmúrios ao redor dela ficavam mais baixos, enquanto Ruth se adiantava, tomando coragem. Ruth, não me faça esperar mais. O que você está tentando dizer? A voz de Joaquim se sobressaiu, misturando ansiedade e determinação. Ele sentia que sua vida dependia da resposta daquele momento, e cada segundo que passava parecia um estorvo. Eu sabia que você estava insatisfeito, Joaquim. E sua dor me feriu, mas ao mesmo tempo, eu não consegui ficar longe de você. Eu me deixei envolver por uma conexão que não esperava. E quando disse que você poderia me usar como escape, eu não percebi que estava fazendo algo muito maior. Os olhos de Dona Etelvina brilharam de mágoa e confusão. Então, vocês dois se aproveitaram um do outro? Isso é o que estou ouvindo? Isso foi o que você fez, Joaquim? Me traiu e usou uma amiga como um consolo? Não foi assim, nem perto. Joaquim proclamou, suas mãos apertando os joelhos. Eu não planejei nada disso. Eu estava perdido e Ruth me deu atenção. Eu só queria entender a mim mesmo e a minha dor. E agora entendemos o preço disso, não é? Dona Etelvina disse friamente, seu olhar se voltando para Ruth. Você diz que era uma amiga, e me traiu com meu próprio neto. O que mais você tem a me revelar? Ruth respirou fundo, a vulnerabilidade estampada no rosto. Havia uma situação que eu escondi. Naquela época, Joaquim estava passando por uma crise, e eu estava preocupada. Eu fiz algo que foi além da amizade, e não foi só por culpa dele. Eu estava envolvida e perdi o controle. O arrependimento nas palavras dela ecoou como um grito silencioso. O que ela estava dizendo? Que havia feito uma escolha que poderia mudar tudo. Uma sombra de dúvida pairava sobre os olhos de Dona Etelvina. E o que você fez, Ruth? Nesse instante, o ar na sala parecia carregar um sabor amargo de revelações. O coração de Dona Etelvina queria acreditar que ainda havia algo mais para ser revelado, algo que poderia oferecer alguma forma de alívio a essa tempestade emocional. Eu não apenas foquei na dor de Joaquim, eu também me tornei uma parte do que estava destruindo ele. Sendo tão egoísta e confusa. E quando percebi, você estava em meio ao nosso jogo, sem nem saber. A pressão da mentira me devorou. Ruth finalizou. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto seu olhar implorava por compreensão. A atmosfera pesou ainda mais, e Dona Etelvina sentiu a insuportável tensão. Como alguém poderia se levantar da situação amarga que se apresentava? Tudo o que conhecia e amava estava se fragmentando diante de seus olhos. Então, o que você espera que eu faça com tudo isso? Dona Etelvina perguntou, a voz embargada, lágrimas nos olhos, tentando manter um minúsculo fio de controle. Estava esperando que você pudesse entender, mais do que nunca, que uma escolha errada pode ter levado a tudo isso, mas ainda assim não significamos o fim. Podemos restaurar. Podemos encontrar um caminho, disse Ruth, o olhar intenso. No fundo, o que mais você vai me revelar? E se não for suficiente? Dona Etelvina indagou, sentindo que novas profundezas de dor poderiam estar à espreita. Enquanto isso, Joaquim se perguntava se a busca por entendimentos e reconciliações era o que realmente desejava. Entre dúvidas e esperanças, todos se preparavam para descobrir qual seria o preço de suas decisões. E, em um instante, o futuro estava mais incerto do que nunca. O que ainda estava por vir? Os minutos se arrastavam como se o tempo quisesse se divertir com a angústia ali presente. A sala estava envolta em um clima de eletricidade, onde lágrimas e suspiros eram as únicas trilhas sonoras. Dona Etelvina olhou para Ruth, que parecia uma sombra de si mesma, e para Joaquim,
com a expressão de alguém que está lutando contra uma tempestade interna. A tensão era palpável, como um fio esticado prestes a romper. Restaurar. Restaurar o que exatamente? Dona Etelvina fechou os olhos por um instante, lembrando-se dos dias tranquilos em família, onde sorrisos e abraços eram abundantes. Mas tudo mudou. As coisas não vão voltar a ser como eram. E você sabe disso, Ruth. Eu sei, mas eu espero que possamos encontrar um caminho diferente, um que não envolva mais mentiras. Ruth implorou, as palavras saindo com dificuldade. Seus olhos estavam arregalados, como se a esperança fosse um farol em meio à escuridão. Ela olhou para Joaquim, buscando apoio, mas a incerteza dele era clara. Que tipo de caminho, Ruth? Joaquim respondeu, a voz tremendo. Ele estava tentando não deixar a raiva tomar conta dele. Os sentimentos estavam emaranhados, e um questionamento perseguia. O que restava da amizade? Algo que faça a mágoa desaparecer? As feridas cicatrizar? Esse tipo de caminho não existe. Dona Etelvina apertou as mãos sobre o colo, sua respiração acelerada. É verdade. Momentos assim não se apagam. Você não pode simplesmente pedir desculpas e esperar que tudo se conserte. Não faz sentido. O que você fez não foi só traição. Foi uma destruição de laços, um abalo da confiança que sempre tivera. Os olhos de Ruth se enchiam de lágrimas. Ela queria gritar, mas o silêncio gritava mais forte. Eu não queria isso. Nunca foi a minha intenção ferir vocês. Eu estava tão perdida, as coisas foram se desenrolando. Eu não soube lidar. Um murmúrio percorreu a sala, um sussurro de desapontamento e desespero. Joaquim se levantou abruptamente, seu corpo tenso. Perdemos o controle juntos, e você sabe disso. Mas dá para voltar atrás? Como podemos reconstruir algo que já se desfez? As palavras de Joaquim como facadas profundas, e Dona Etelvina sentiu uma dor crescente no peito. Você ainda tem dúvidas sobre o que fazer, Joaquim? Sobre quem você quer ser? A frase ressoou no ar. Essa situação não define você, mas você precisa assumir a responsabilidade. E Ruth, você também. Eu não sei se sou boa o suficiente para lhe dar uma nova chance, Dona Etelvina. Ruth murmurou, a voz quase inaudível. Mas eu quero tentar. Eu me recuso a desistir das nossas memórias. Ela respirou fundo, os olhos buscando por alguma centelha de bondade que talvez ainda existisse naquela sala. Dona Etelvina olhou ao redor, seu coração se contorcendo. Ela achava quase insuportável perceber que, por trás da dor, talvez houvesse um caminho de esperança, uma possibilidade de renovação. Mas seria esse desejo forte o suficiente para enfrentarem juntos o que estava por vir? Então, o que você sugere? Dona Etelvina questionou, arqueando as sobrancelhas. Qualquer outra mentira pode acabar de vez com o que nos restou. Ruth se apoiou em suas próprias incertezas, mas sua vontade brava de resgatar o que ainda estava vivo a conduzia. Se temos que reconstruir, que seja a partir da verdade. Temos que encarar o que aconteceu, cada pedaço. Só assim conseguiremos olhar para frente. E naquele momento, um novo entendimento pairou no ar, uma possibilidade de transformação. Mas a fragilidade das emoções ainda levantava muitas questões sem resposta, e todos sabiam que o caminho à frente seria repleto de desafios. Estamos prontos para descobrir o que mais a verdade nos reserva? Dona Etelvina sussurrou, a voz trêmula, mas agora havia um lampejo de determinação. O que mais eles ainda tinham que enfrentar na busca pela redenção? A sala parecia pressentir que novas revelações estavam prestes a emergir, como ondas em um mar revolto. As palavras de Ruth pairavam no ar, como folhas ao vento, enquanto a sala se preparava para as ondas da verdade. Dona Etelvina sentia que a atmosfera havia mudado, carregada de possibilidades, mas também de medos. Era o momento de olhar frente a frente para o que passou. Então, vamos começar, ela declarou, sua voz firme, apesar da fragilidade escondida no olhar. Precisamos falar sobre o que nos levou até aqui. Não dá para fazer isso sem abrir nossos corações. Joaquim, ainda em pé, piscou rápido, como se tentasse afastar a imagem da dor que lhe consumia. E se a verdade for insuportável? O que faremos então? Sua pergunta ecoou, um desespero que contradizia a esperança. Ruth respirou fundo, como se estivesse se preparando para um grande mergulho. A verdade pode doer, mas se não a enfrentarmos, nunca vamos conseguir descansar. Eu não quero viver mais no escuro. Dona Etelvina sentiu, admirando a coragem da jovem, mas também sentindo um peso no coração. Então me diga, Ruth, o que exatamente aconteceu?
A dificuldade da pergunta estava ali, cravada no olhar da avó. Com as mãos entrelaçadas, Ruth começou a contar sua história. Tudo começou quando eu me sentia tão sozinha viúva, perdida em meio à dor do luto. E Joaquim, você estava tão distante. Eu achei que o que estava acontecendo poderia preencher esse vazio. Mas eu me deixei levar. E quando percebi, já era tarde demais. Joaquim fechou os olhos, dolorido, enquanto Dona Etelvina ouvia, a expressão de seu rosto mudando entre a tristeza e a compaixão. A culpa estava emaranhada em cada palavra de Ruth, e, ao mesmo tempo, sua sinceridade era um raio de esperança. Eu não fui melhor, meu amor, Joaquim admitiu, quebrando a barreira do silêncio. Estava tão ocupado tentando lidar com a dor da perda, que deixei você para enfrentar o seu sofrimento sozinha. Não é uma desculpa, mas eu não soube como ajudá-la. As confissões ecoavam na sala, como um ruído distante que teimava em se tornar parte do agora. Dona Etelvina percebeu que, mesmo entre a dor, havia um entendimento crescente entre eles, uma ponte que poderia ser reconstruída se pudessem se perdoar. E agora? O que faremos com isso? Dona Etelvina perguntou, a esperança misturada à dúvida. Não podemos simplesmente continuar como se nada tivesse acontecido. Precisamos encontrar um jeito de seguir em frente, mas isso significa encarar a verdade sobre nós. Ruth soltou um gemido, o coração pesado. E se a verdade for que não somos mais capazes de nos perdoar? E se formos apenas sombras do que fomos? Um silêncio aterrador tomou conta da sala. Cada um lutava com os próprios fantasmas, lembranças do que eram e do que haviam se tornado. Mas Dona Etelvina, com seu olhar decidido, se colocou no meio da tempestade. Se existe amor aqui, então existe cura. A confiança pode ser restabelecida, mas precisamos ir devagar. Vá preparando o caminho para que possamos ver o que realmente é importante. Ruth encontrou forças na voz de Dona Etelvina. Algo ali ainda valia a pena salvar. Vamos tentar. Vamos descobrir a verdade juntos. Mesmo que doa. Sim, sem mais segredos, Joaquim concordou, a voz decidida. O clima na sala estava mudando, a tensão se transformando em uma busca compartilhada por redenção. Mas antes que qualquer um pudesse tomar fôlego, a porta se abriu de repente, revelando uma figura familiar na entrada, com uma expressão que poderia mudar tudo de novo. Desculpe pela demora, eu trouxe encomenda, mas preciso falar com vocês. A presença inesperada interrompeu o momento, um novo elemento que poderia mudar o rumo daquela noite de busca pela verdade. O coração de cada um acelerou, e o medo de que outras revelações viriam à tona se tornou quase insuportável. O que mais estava por vir? A figura na porta era Marina, a amiga de longa data de Ruth. Seu semblante estava pálido, e os olhos, geralmente brilhantes, agora passavam uma inquietação que parecia contagiar a sala. O ar pesou, um misto de expectativa e receio. Todos estavam prestes a reverberar as memórias de uma amizade que agora estava prestes a ser colocada à prova. Marina, o que você está fazendo aqui? Joaquim perguntou, a voz tremendo de ansiedade. A última coisa que eles precisavam era de mais conflitos, mas a presença dela parecia carregada de urgências não ditas. Eu não sabia que estava tão perto, e eu precisava ver vocês antes que fosse tarde demais, Marina disse, entrando na sala e fechando a porta com cuidado excessivo, como se quisesse selar aquele momento impreterivelmente. Dona Etelvina estava inquieta, as mãos pulsando em seu colo. Tarde para o quê? O que você tem a dizer, Marina? A pergunta surgiu como um sussurro, mas tinha a força de um tambor. Ruth olhou para Marina, o coração batendo mais rápido. Uma parte dela queria ouvir a amiga, mas outra temia o que as palavras poderiam desnudá-la ainda mais. A verdade começava a se mostrar como uma sombra aterrorizante. Eu vim porque eu sei de algumas coisas, Ruth, continuou Marina, hesitando enquanto dirigia o olhar tenso para a amiga. Coisas que podem ajudar vocês a entenderem o que aconteceu e por que as coisas mudaram. Joaquim cruzou os braços, marcado pela desconfiança. O que você sabe que nós não sabemos? Sobre você e Ruth, respondeu Marina, a voz quase falhando. E sobre algo que eu descobri recentemente que pode afetar todos nós. Dona Etelvina, agora envolvida de vez, fez um gesto para que a amiga prosseguisse. Por favor, não fique com segredos. É hora de todos nós estarmos à luz do dia. Marina respirou fundo, como se por um momento tivesse se perdido em suas próprias lembranças. Quando você começou a se afastar, Ruth, eu vi seu sofrimento. Mas o que eu não contei foi que Joaquim ele estava lutando contra seus próprios fantasmas. Eu ouvi coisas que nunca deveria ter ouvido.
Do que você está falando? Joaquim questionou, a ira começando a ferver em seu olhar. É sobre o seu pai, Joaquim. As coisas que aconteceram antes da morte dele, coisas que podem mudar a forma como você vê seu passado, e o que você e Ruth enfrentaram. A voz de Marina estava embargada, quase quebrando sob o peso do que estava prestes a revelar. Os semblantes no recinto se tornaram sérios, raiva, tristeza e uma nova expectativa se entrelaçando. O que você sabe sobre meu pai que pode mudar tudo? Joaquim gritou, sua voz ecoando como um alerta. Ele pode não ter sido quem você pensava que era. Existem partes da história que foram escondidas, joias de dor e arrependimento que podem explicar as coisas que aconteceram entre vocês três. E eu tenho provas. Ruth sentiu o mundo girar ao seu redor. Uma reviravolta que ela nunca esperava. O que Marina tinha a dizer podia rasgar ainda mais os laços delicados que tentavam construir ou, quem sabe, finalmente proporcionar a verdade que eles tanto buscavam. Olhando para os rostos tensos de Dona Etelvina e Joaquim, Ruth percebeu que entre a dor e o amor, novas verdades estavam prestes a ser reveladas. Marina, ela começou, a voz trêmula. O que exatamente você sabe? Eu vou mostrar a vocês, respondeu Marina, produzindo um envelope amarelado de seu bolso, o olhar determinado. Está tudo aqui, mas preparem-se. Porque o passado nunca ficou tão perto como agora. A sala parecia conter a respiração, e o futuro agora dependia do que viria daquele envelope. As palavras de Marina poderiam ser a chave para a redenção ou o fim, e a pergunta pairava no ar. A verdade seria uma salvação ou uma maldição? Marina segurou o envelope com mãos trêmulas. O papel amarelado parecia um peso incapaz de ser levantado. O olhar dela passeava, inconstante, entre Ruth e Joaquim, e cada segundo de silêncio era como uma eternidade que se arrastava. Ruth podia sentir seu coração pulsar forte no peito, cada batida unida a uma expectativa aterradora. Eu descobri isso há alguns dias, Marina começou, a voz vacilante, mas decidida. E não pude ficar quieta. Achava que só estava me protegendo, mas isso não é algo que se deve esconder. Joaquim, impaciente, aproximou-se. Você não respondeu minha pergunta. O que tem de tão importante nesse envelope? O que o meu pai escondeu de mim? A frustração cresceu em seu tom, o que fez Dona Etelvina mover-se inquieta, percebendo que estavam numa linha tênue. Marina finalmente abriu o envelope, seus dedos tremendo ao puxar um conjunto de documentos. Essas são cartas que pertenciam ao seu pai. Cartas que trocou com alguém que não sou eu, apenas só uma pessoa, ela anunciou, as palavras saindo em um turbilhão. E apresenta uma outra parte da vida dele. Segredos que podem explicar muitas das coisas que aconteceram depois. A sala estava envolta em um silêncio mortal. Ruth sentiu uma gota de suor escorregar pela sua têmpora, o clima pesado quase doloroso. Joaquim segurou a respiração, seus olhos se fixando naquelas folhas amareladas que agora pareciam pequenos pedaços de um quebra-cabeça que ele sempre quis montar, mas nunca teve as peças certas. Leiam, disse Marina, passando o primeiro documento para Joaquim, que parecia preso em transe. Ele abriu a folha com uma mão, o olhar fixo, e logo fez uma careta ao se deparar com uma caligrafia que parecia tão familiar. É a letra do meu pai, murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Dona Etelvina se adiantou, sua voz suave tentando infiltrar um pouco de conforto. Querido, você pode se surpreender, mas isso pode ser libertador. Enquanto Joaquim se perdia nas palavras da carta, Ruth sentiu uma onda de nostalgia e tristeza. O que ela presenciava ali tinha o poder de desmoronar tudo o que eles construíram ou, pelo menos, o que tentavam reconstruir. Joaquim, não se esqueça de que a verdade também pode ferir, Ruth sussurrou, tentando acalmá-lo. Mas ele a ignorou, mergulhado no texto, e de repente, seu rosto se transformou. A raiva se misturou com confusão, e ele olhou para Marina com um olhar que podia cortar. Como você conseguiu isso? Por que não me contou antes? A frustração dele era palpável. Eu estava com medo, Joaquim. Medo de que isso arruinasse tudo o que já passamos, respondeu Marina, a voz finalmente rasgando a barreira de hesitação. Mas essa é a hora, a única oportunidade que temos de entender quem somos e o que realmente aconteceu. Do envelope esvoaçante, outra folha se destacou. Joaquim a pegou, e seus olhos se arregalaram com a revelação. Olha isso, ele menciona uma mulher, uma amante. Meu Deus, isso não pode ser verdade. Ruth deu um passo à frente, a sala parecia girar. O que mais está aí? Sua voz estava alta, um aviso de que não suportaria muitas surpresas. O elan transformador da câmara de ar que antes era seguro estava agora cheio de isso e daquelas memórias veladas.
Vocês precisam saber mais. Marina sussurrou. A verdade precisa vir à tona, Dona Etelvina falou, uma convicção forte em sua voz. Independente de quão dolorosa ela possa ser. Havia um eco de esperança ali, mas também um medo crescente. Quando Ruth encarou Joaquim, seu olhar dizia muito. Eles estavam à beira de um abismo, prestes a decidir se pulavam ou não. E, antes que pudessem compreender o quanto essa verdade poderia dominá-los, Marina empurrou o envelope na direção deles. Agora, preparem-se para o que vem a seguir. A vida nunca mais será a mesma, a atmosfera carregava a tensão de um confronto iminente, e a pergunta pairava. A revelação poderia uni-los finalmente, ou separaria para sempre? O clima na sala estava pesado, como uma nuvem prestes a despejar a tempestade. Dona Etelvina, coração palpitante, observava as reações à sua volta, as expressões de Joaquim e Ruth em uma dança de ansiedade. O envelope com os documentos do falecido pai de Joaquim ali na mesa representava não apenas segredos, mas a possibilidade de uma nova realidade. Lembre-se, isso pode nos mostrar a verdade que estamos evitando, murmurou Dona Etelvina, tentando trazer um pouco de calma. A avó se virou para Joaquim, que parecia impostado em um estado de choque enquanto suas mãos tremiam sutilmente ao segurar a folha amarelada à sua frente. Eu não consigo acreditar, isso está tudo certo. Não pode ser real, Joaquim sussurrou, os olhos se passando pelas letras. Mas, ao mesmo tempo, um olhar profundo de frustração e dúvida surgia na sua expressão. Por que ele nunca me contou? Sempre esteve aqui e eu nem notei. Ruth olhou para Joaquim, o corpo vibrando com a combinação de medo e arrependimento. Talvez ele sentisse que não era o momento. Joaquim. Famílias possuem suas dinâmicas, segredos escondidos em prazeres até mesmo clandestinos. A tensão permeava o ambiente. O que estava por vir poderia destruir tudo, ou abrir as portas para um novo recomeço. Dona Etelvina, com a voz tranquila, prosseguiu. O passado pode ser um peso, mas também pode ser uma liberadora. Avaliem isso com o coração aberto. Como se ele estivesse tomando uma decisão, Joaquim finalmente levantou o olhar e respirou fundo. Ele olhou para Ruth e depois para sua avó, a expressão de dor misturada a uma determinação crescente. Era evidente que eles precisavam se unir para enfrentar o que estava por vir. Eu não posso continuar me escondendo e temo que mais está prestes a ser revelado, admitiu. Com um gesto resoluto, ele começou a ler em voz alta. Querido Joaquim, se você está lendo isso, lamento se não consegui proteger você da dor. As palavras de seu pai saíram pesadas, cada linha carregando a história de um homem que sempre fora uma figura distante, mas que agora se revelava mais vulnerável e humano. O tempo parecia suspenso enquanto Joaquim lia. Ele mencionou uma mulher na carta, uma amante que não disfarçava a relação secreta, e a dor do desprezo crescia. Isso significa que toda a minha vida foi uma farsa? Ele olhou para Dona Etelvina, os olhos transbordando de mágoa. Joaquim, você não está sozinho. Essa verdade, por mais dolorosa que seja, é uma parte do processo de cura. Precisamos enfrentar isso juntos. Dona Etelvina disse, a voz firme, mas cheia de amor. Em uma fração de segundo, o cenário mudou. Ruth tomou coragem e se levantou, girando em direção a Open. Eu não sou a sua inimiga, Joaquim. Sei que já feri você, mas lutei com meus próprios fantasmas. Não deixamos que as sombras do passado definam quem somos agora. Joaquim parou e olhou profundamente nos olhos de Ruth. Uma maré de emoções o invadiu, a raiva, a dor, a confusão começaram a se dissipar enquanto ele via a fragilidade e a autenticidade dela. O que você quer que eu faça? Como posso confiar novamente? A vulnerabilidade na voz dele era clara. Precisamos de um novo começo, Ruth respondeu, as palavras treinadas como promessas. Não importa a dor do passado, aprendemos o que é amar e também o que é romper. Vamos entrar nesta nova fase sem mentiras. Dona Etelvina sentiu o calor da esperança brotar, como um sol nascendo após a tempestade. É isso que precisamos. A verdade nos dói, mas pode nos unir. A decisão de seguir em frente depende de nós. E, naquele momento decisivo, todos na sala sentiram a pressão do segredo sendo desfeita. Joaquim respirou fundo, segurou a mão de Ruth e olhou para sua avó. Vamos construir isso juntos. Vamos aprender a não apenas perdoar, mas a entender o que nos levou até aqui. Dona Etelvina sorriu, a luz da determinação agora iluminando seu coração. Então, vamos encarar isso como uma família. O que importa é o nosso futuro, o amor e o apoio que temos para dar. As sombras do passado não desapareciam, mas, com a
Coragem renovada, Dona Etelvina, Joaquim e Ruth estavam prontos para enfrentar um novo capítulo de suas vidas. E a partir daquela noite, algo especial começou a florescer. E não se esqueçam de se inscrever no canal agora. Você precisa se inscrever imediatamente para não perder as próximas histórias emocionais que vêm por aí. Vamos juntos apoiar o canal. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e compartilhe esta história com pelo menos 5 amigos que precisam ver que a verdade e a redenção andam lado a lado. Comentem suas reações e teorias sobre o desfecho dessa história. Compartilhem essa jornada, pois quem ama, compartilha.